Acho que não, né? Quem? A Débora. Débora Ellen. Não, né? É porque ela me mandou uma mensagem justificando a ausência. Aí ela disse que não teria certeza, na verdade, queria só saber. Então ela não conseguiu. Deixa eu anotar aqui. Pessoal, oficialmente, boa tarde. 4h10, nós vamos iniciar a nossa aula de redação, aula mesmo, tá? Nós vamos conversar sobre 2 pontos bem importantes da redação. E aí, eu vou aproveitar para falar que eu já corrigi as redações de vocês, tá? Estão todas que eu recebi, estão corrigidíssimas. Na verdade, eu estava terminando aqui, faltam, deixa eu ver quantas. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5. Faltam só 5, essas aqui já estão corrigidas. Porque estavam sem nome, aí eu corrigi todas que tinham nome, e aí depois eu tive que ir buscar, e aí demora mais um pouquinho, aí eu comecei a, já achei de quem é, tá? E essa redação aqui, gente, ela entra no segundo bimestre. Então, a nota que eu lancei de vocês foi a nota do primeiro, tá? Essa aqui vocês fizeram lá naquela última semana, ela entra no segundo bimestre ainda. Então, não lancei nota porque eu vou unir essa redação, né, com o questionário da semana dela, que foi lá na semana 3, mais o questionário dessa semana 4, e eu acho que para vocês o meio ambiente ainda tem a semana 5 ainda, que vai entrar tudo no segundo bimestre, tá bom? Então, é uma soma. E aí, quando a gente terminar a aula, eu vou começar a enviar para vocês, tá? Não enviei antes porque eu não tive tempo. Então, eu vou fazer aquele mesmo esquema, vou entrar no WhatsApp e vou mandando a foto da redação para vocês. E junta com o trabalho também? Não. O trabalho... Não, peraí. O trabalho vai ser de vocês é quando? 31 de agosto? Sim, junta. Por quê? O segundo bimestre de vocês vai ser... O que vai somar? Vai ser a terceira semana, a quarta semana e a quinta semana, tá? São essas 3 semanas. Então, tudo que a gente fizer, o que a gente fez nessas semanas, vai contar. Então, na terceira semana, a avaliação de vocês foi o questionário e essa redação, que juntos vão somar 10, não é isso? Então, terceira semana. Essa quarta é só o questionário. Na quinta vai ser o trabalho e a redação, que eu ainda vou fechar se eu vou passar outra redação para vocês para entrar nesse segundo, ou se eu vou passar outra coisa. Ainda vou fechar essa da semana. Aí, no final, eu vou pegar a nota delas 3, somo e divido para ter a média do bimestre, tá bom? Então, vão ser 3 semanas. Vocês é um pouquinho diferente, porque a turma de informática, eles não vão ter 3 semanas, eles só vão ter 2. Eu não sei porque eu acho que o calendário de vocês ficou um pouquinho diferente, que vocês têm uma semana a mais. Não consigo compreender o motivo. Eu acho que talvez lá na frente eles tenham a mais e vocês não. Samantha, eu acho que eu não fiz. Samantha, aí eu não tenho como te dizer ainda, porque como eu já corrigi, mas eu ainda não lancei, eu só vou saber quem não fez a redação na hora que eu for lançar. Aí eu vou vendo os nomezinhos que vão faltar lá, a nota, tá? E aí, se eu não fiz, eu vou ter que aproveitar essas outras semanas e fazer as atividades para não correr o risco de ficar com a nota vermelha, tá bom? Outro detalhe, os alunos da recuperação, nós temos Tá travando? Tá travando para todo mundo, gente? Tá tudo certo aqui. Pra mim, É assim, porque um pouquinho. é a internet. Quando trava para uns, para outros não, é a internet, porque eu estou com o áudio do celular. Então, se travar, não é o áudio, é a internet, tá? Enfim,
Os alunos da recuperação, acho que eu tenho uns 3 alunos ou 2 nessa turma que ficaram de recuperação. Eu vou entrar em contato com vocês na semana que vem, tá? Para orientar sobre a atividade de recuperação. Mais um aviso só antes de começar sobre os nossos encontros no campus. Eu recebi uma devolutiva já da coordenação e é possível, claro que dentro das normas e dos protocolos, e aí eu vou fazer vou elaborar um questionário, tá, no Google Forms, vou colocar o link para vocês no grupo, para vocês responderem, para eu ter uma noção de quantos alunos têm interesse, o horário que eu vou conseguir marcar com vocês. É claro que tem que ser nos dias que eu tenho aula, tem que ver tudo isso. Mas eu vou fazer um questionário para tentar fazer um levantamento e a gente começar já a ter esses momentos presenciais, tá bom? Com a turma toda junta de uma vez, não é possível. Mas aí eu estou pensando em fazer alguns atendimentos, principalmente em redação, porque eu acho que é onde vocês vão ter maior necessidade. Pode falar, Tayane. Professora, sobre o cursinho de redação que o coordenador do nosso curso falou. Ou, redação não, o cursinho do Enem. Uhum. Aí eu queria saber se a senhora também vai dar o cursinho ou é só quem é. Só quem. Quem é efetivo? Enfim, Quem é concursado? Não, na Uhum. verdade, o cursinho é aberto, assim, para todos os professores, tanto os contratados quanto os concursados. Porém, ele é um trabalho totalmente voluntário. E não que eu não queira me voluntariar, no momento eu não tenho carga horária disponível. Ano passado eu participei do cursinho, porque eu tinha essa disponibilidade, e esse ano eu até comuniquei o coordenador do cursinho que eu não poderia participar, porque nós, com essa situação de ensino remoto, gente, assim, tá uma sobrecarga de trabalho muito grande. Então, conseguiria organizar e preparar material e aula e corrigir redação para o cursinho. Então, já sei essa informação que eu não vou participar, mas eu também disse que eu não poderia participar efetivamente. Nada impede de quando estiver bem perto do cursinho, né? Do cursinho não, do Enem, que geralmente fazem alguns aulão de revisão, e isso, de eu participar com algumas aulas, tá? Mas assim, esporádico, mas aquele compromisso de toda quarta-feira no cursinho é aula da professora Dani, eu não vou ter. Por enquanto, tá? Porque eu não tenho carga horária disponível para isso. Como eu não sou professora efetiva do IFPA, eu não trabalho só aí. Então, eu trabalho no IFPA, eu trabalho no estado e eu trabalho em outro lugar também, numa rede particular, tá? E aí eu não tenho essa carga horária disponível para esse atendimento. Porém, também, vocês sabem que eu tenho o canal. E o canal, professora, a senhora nunca mais postou nada, é verdade, porque o canal também é um trabalho que eu faço voluntário. Então, assim, eu não posso deixar de fazer algo do meu trabalho para gerar conteúdo no canal. Mas ano passado eu fiz uma semana de intensivão para o Enem, bem antes do Enem mesmo, bem nas vésperas. Gratuito, aberto para quem quiser participar, tudo direitinho, foi bem legal. Não sei se alguém participou aqui. Esse ano eu vou fazer também, tá bom? Então, assim, eita, professora, como é que a gente pode se preparar? Eu vou fazer esse aulão à parte, não tem nada a ver com é algo do meu canal, e pelo cursinho eu vou participar, eu acho que 1 ou 2 aulas já bem próximo do Enem também para fazer uma revisão. Mas vocês estarão em contato comigo pelas nossas aulas. Aproveitem esses atendimentos que nós vamos fazer presenciais, que vai ajudar bastante, tá? E aí, já aproveitando, não quero me alongar, senão a aula vai ficar enorme. Já aproveitando para falar da redação de vocês, hoje eu não trouxe aquele feedback igual eu fiz da última vez, né? Com a quantidade de erros, os erros mais cometidos, eu não trouxe. Essa foi a primeira redação do gênero textual, dissertativo e argumentativo que vocês me entregaram, porque a primeira foi um artigo. E aí eu ainda não fiz um levantamento geral da turma, mas pela minha visão de correção, nós estamos numa média muito baixa, tá? Muito, muito, muito baixa.
E aí eu vou já até te avisar. Professora, como é que eu sei o meu nível, como eu estou? Se você tirar de 600 para lá, você está no nível bom, tá bom? Ah, professora, eu fiz 600. 600 para cima, você está no nível bom, mediano, que não é ruim para quem está começando a fazer redação agora. Se você ficar de 600 para baixo, vou colocar entre aí 600 e 500, você está no nível regular, tem que melhorar, tá bom? Se você ficou abaixo de 500, tem que melhorar muito, 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 muito mesmo. E nós tivemos muitas notas abaixo de 500, tá? Até o que eu corrigi agora, nós tivemos muitas. Não é para se desesperar, porque, pelo que eu entendi do que vocês já me disseram, vocês praticamente não praticaram redação, a escrita. Eu acredito que para alguns ou para a maioria de vocês, essa foi a primeira redação que vocês fizeram. Se eu estiver enganado, me corrija. Redação, sim, estilo Enem, que eu estou falando, tá bom? E aí é natural que no início a gente encontre muitas dificuldades. E a ideia é trabalhar a partir de agora com vocês em cima desses erros. Inclusive, quando marcar o encontro presencial com vocês, eu vou levar essas redações para entregar, tá? E eu quero muito que dê certo para eu sentar com cada um de vocês. Larissa, vem cá, bora olhar aqui para a redação. E aí te mostrar direitinho, conversar com você. Porque às vezes eu posso tirar foto, por mais que eu sempre coloque muitas anotações, talvez você não compreendeu tudo que está ali. Por que não pode isso? Por que está errado? Por que está aquilo? Quando a gente conversa, né, fica mais fácil de compreender, tá bom? Então eu esclareci esse ponto para vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa? Sim? Não? De boas? Tranquilo? Tayane, responde sua pergunta? Sim. Sim. Então tá bom. Vamos lá. Eu coloquei até um meme aí para vocês, que eu gosto muito, indicando quantos dias faltam para o Enem. Faltam 106 dias para o Enem 2021, para a prova de linguagens e redação, que é a primeira prova, no dia 21 de novembro, tá? Eita, professora, para que a senhora colocar isso? Para a gente se desesperar mais, se agoniar mais? Não, de jeito nenhum. Nós precisamos trabalhar com o tempo e saber que o tempo pode ser meu amigo ou meu inimigo, depende de como eu vou usá-lo, tá bom? Tomara que Jesus volte antes. E aí, eu quero que vocês tenham em mente o quê? Professora, com esse tempo, dá para melhorar? Vamos falar agora de redação, né? Dá para melhorar? Dá para eu conseguir chegar no nível de redação bom? Não vou te dizer 1000, mas chegar no nível de redação bom? Dá, com certeza. Tudo vai depender do seu treino e da sua prática. E eu já falei para vocês, né, que redação, uma boa redação, um aluno que escreve bem uma redação é um aluno que a gente chama de treineiro. Ele é um aluno que treina, que pratica, que tenta. Porque você pode assistir todas as aulas, as melhores aulas dos melhores professores, ouvir dicas, enfim. Se você não sentar, né, em um lugar para se concentrar e desenvolver propostas, você não vai melhorar a sua capacidade escrita. Então, se eu fosse vocês, alunos que estão em ano de vestibular, é claro que se não der nesse, tem o outro, enfim, mas vocês estão em busca de fazer um vestibular para entrar no nível superior, se eu fosse vocês, eu estaria fazendo uma redação por semana. Uma redação por semana, no mínimo. É o ideal. Se vocês forem pesquisar depoimentos de alunos nota 1000, vocês vão encontrar sempre isso. Alunos que treinavam no mínimo uma vez por semana. Para a grande maioria deles, assim, 90%. Alguns até mais. 2 redações por semana, mas uma redação por semana é tranquilo. Como é que eu vou fazer isso, professor? De onde é que eu vou tirar o tema, o texto? A internet tá aí cheia. O Instagram tem vários perfis de redação.
Na própria internet, no Google, você encontra proposta para diversos temas, para todos os possíveis temas que você imaginar. É só pesquisar um tema que você queira, que esteja ali entre os cogitados, e começar a desenvolver a sua redação, tá bom? São dicas. Não precisa se desesperar que vai dar tudo certo. E aí, para dar tudo certo, nós vamos falar hoje do parágrafo e dos operadores argumentativos. Duas coisinhas que são fundamentais na redação do Enem. Por quê? Um parágrafo mal elaborado, mal feito, ele não me dá uma nota boa. E se eu não usar os operadores para encadear, para ligar os meus períodos e os meus parágrafos, eu também não consigo ter um bom resultado. Então, eu vou começar falando com vocês sobre o parágrafo. E aí eu gosto de dizer assim, que cada parágrafo é uma mini redação. Por que uma mini redação? Porque cada parágrafo tem que ter início, meio e fim. O que a gente chama numa redação de introdução, desenvolvimento e conclusão. O teu parágrafo tem que seguir essa estrutura. Vocês vão perceber nas redações que eu vou mandar para vocês, que vocês produziram, que eu coloquei na grande maioria, eu acho que todas, feche a ideia, desenvolva o argumento, ou coloquei uma interrogação, e aí, no final? É porque o aluno escreveu o parágrafo e parou na informação. Ele coloca o argumento ali e pronto, ele para. E aí, não concluiu a ideia, não fechou essa ideia. E o corretor, o leitor fica assim. Aí você começa lá um parágrafo dizendo, por exemplo, que a desigualdade entre alunos de escola pública e privada ela é enorme. Segundo a pesquisa tal, aí você coloca lá um dado para comprovar isso e para. Cadê a conclusão desse parágrafo? Você começou afirmando uma coisa, você provou o que você me afirmou, mas você não concluiu, você não fechou a ideia. Então, fechar a ideia é muito importante. Eu vou só falar dessa parte aqui, aí eu vou ler a pergunta da Mayra, tá? Então, como eu disse, cada parágrafo, quando você lê o parágrafo, você tem que ver que tem início, meio e fim, eu concluí. Então, o parágrafo tem essa introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução do parágrafo, nós chamamos, tem nada não, Mayra, que acho que eu vou entender o que você quer dizer, senão você fala na hora. A introdução do parágrafo ela é chamada de tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a primeira frase do parágrafo. A primeira frase do parágrafo é o tópico frasal, que vai me mostrar sobre o que aquele parágrafo vai falar. E aí é a parte que vai definir qual é a ideia que esse parágrafo vai defender. E aí você pode usar o tópico frasal de várias formas, existem vários recursos. Na nossa última semana juntos, eu falei para vocês dos tipos de argumentos. Que eu posso usar um argumento de autoridade, um argumento histórico, uma alusão cultural, um exemplo. Eu falei dos tipos de argumentos. Aqui nessa introdução do parágrafo vai ser bem parecido. Você pode usar um tópico frasal como alusão histórica, um tópico frasal de declaração, você está afirmando alguma coisa e vai provar aquilo ali. Um tópico frasal de pergunta. Enfim, você pode começar de diversas formas. Depois que você começa, você tem que defender. Depois que você colocou a ideia no início do teu parágrafo, agora você vai defender. Você afirmou, você disse que o céu é azul. Agora você vai comprovar que o céu é azul e fechar concluindo essa sua ideia. Então, é uma coisa levando a outra. O desenvolvimento é justamente esse momento de explicação do teu tópico frasal, da introdução do parágrafo. E aí você pode explicar de várias maneiras também. Você pode explicar usando um exemplo, você pode explicar só com a sua argumentação, você pode explicar fundamentando na citação de alguém, numa notícia, numa pesquisa, fazendo uma comparação, fazendo uma alusão cultural, de qualquer forma que você consiga provar que o que você afirmou, que o que você disse é fato, é verdadeiro. E você fecha concluindo a ideia que você apresentou. Então, por isso que um parágrafo é uma redação, é uma mini redação, porque tem que ter início, meio e fim. E aí,
a parte em que os alunos mais perdem ponto, a competência que os alunos mais perdem ponto no Enem, é a competência 3. Às vezes o aluno consegue se sair bem em quase todas, e lá na competência 3 ele só fica no 120 ou no 80. Essa competência 3 é justamente a competência que vai analisar a seleção dos argumentos, a forma que eles foram apresentados, o uso que você fez desse argumento, se foi um uso produtivo. Na verdade, na competência 2 avalia se o uso foi produtivo ou não, mas na competência 3 avalia de que forma você apresentou o argumento, a sua argumentação em si, se ela é boa ou não. E para fazer essa boa argumentação, eu preciso de um parágrafo muito bem estruturado. Eu vou mostrar exemplos para vocês, tá? Aqui é um. Só que antes de eu ler esse parágrafo, tá bem pequenininho, vocês não vão conseguir, mas quando eu vou compartilhar os slides, e aí nos slides vocês vão conseguir ler. Deixa eu só ler a mensagem da Maia. Mas pronto, o que a gente precisa de um feedback onde a gente está errando. Assim eu faço a redação, mas eu não sei corrigir, ver onde eu estou errando. A dica da senhora é muito boa, mas como que a gente vai saber onde está errando? Tem gente que consegue ver suas dificuldades, mas outro não. Tá, Mayra? A redação que eu devolvo para vocês vai ajudar um pouco. Eu te entendo totalmente. Tu está me dizendo assim, professora, eu fiz a redação, a senhora vai me devolver aqui, por exemplo, com 1, e eu não sei por que que foi 1. Aonde foi que eu errei, aonde eu acertei, o que que eu não posso fazer. Quando eu corrijo a redação de vocês, deixa eu achar uma bem aqui, por exemplo. Essa bem aqui que eu gostei, achei que tá bem legalzinha. Cadê? Ó, não vai dar para ler, não se preocupe. Essa, por exemplo, é a redação. Vamos já chegar lá, Maria. Essa redação aqui é a do Rian, tá? Então, ele fez, eu corrigi a redação dele, eu coloquei algumas observações aqui do lado. Não vai dar para vocês visualizarem direitinho. Olhem aí, ó. Não olhem para a câmerazinha onde eu estou, pequenininha, tá? Mas olha o que eu quero mostrar. Olha a parte de trás dessa redação. Ela tá toda escrita, ó. Toda. Quase toda. E aqui, Mayra, eu escrevi o que é que o Rian tem que melhorar. Eu tento sempre fazer essa observação. E aí eu vou escrevendo para o aluno ler aqui e saber o que que ele tem que melhorar lá do outro lado, tá bom? Algo que eu sempre faço, desde o ensino presencial, eu gosto de anotar. É claro que, quando a gente está no presencial, eu entrego, o aluno lê e depois, aonde ele tem dúvida, ele vai lá, senta comigo e eu esclareço, tá bom? Mas eu sempre entrego a redação. Pode falar. Não, não é nem disso que eu tô falando. Eu tava falando sobre o fato da senhora dizer assim, faz uma redação por semana. A dica é ótima. Eu já pensei muito em fazer isso. Mas o meu problema é, eu faço a redação, mas eu não tenho quem corrija para mim, entendeu? Então, eu não sei onde eu vou estar errando. Às vezes a gente identifica, poxa, esse parágrafo aqui tá muito grande, eu poderia reduzir ele. Mas é onde esse feedback que a senhora dá que a gente não vai ter toda semana. Entendi. Verdade. Agora, então faltou, entendi. Eu pensei que fosse uma forma geral. Aí, realmente, é uma questão. Eu poderia falar assim, façam e me entreguem. Só que eu não vou dar conta de corrigir mais redações além das que eu já tenho para corrigir. Existem algumas plataformas, tá? Inclusive na internet. Algumas pagas e outras gratuitas que fazem essa correção. Então, o que eu sugiro? Procure uma plataforma dessa para fazer essa correção, para dar esse feedback. Mas tendo ou não, Mayra, no início tu vai ter muita dificuldade. Outra dica que eu gosto de dar, que tu pode juntar as duas, é o quê? Eu acho que eu já falei também para vocês, eu não sei se foi aqui, se foi em outro lugar. Leia ao menos uma redação nota 1000 por semana. Ao menos uma. Não é para você decorar e tentar fazer igual, mas é que de tanto ler redações com uma boa estrutura, com uma boa escrita, com uma boa argumentação, você assimila. E querendo ou não, quando você for fazer a sua, você vai lembrar, eu posso usar tal conectivo, eu posso fazer a introdução daquele jeito lá, ou pegando um filme, alguma coisa, porque eu vi naquela redação nota 1000 e
ficou bacana. Então, você ler redações nota 1000 também te ajuda muito, muito mesmo, a melhorar. E aí, de tanto você praticar, não vou dizer que você vai chegar no final e vai estar um expert ali na correção, mas você já vai conseguir visualizar da sua primeira para a quinta, por exemplo, o que que você conseguiu melhorar e mudar. E aí você vai avançando. Assim, você pode até me enviar uma redação ou outra, assim, eu não dou um feedback logo, né? Instantâneo. Mas eu corrijo algumas redações avulsas. Acho que da turma de vocês eu não tenho nenhuma, mas eu tenho, por exemplo, ex-alunos, principalmente do ano passado, que me enviam redação para o WhatsApp. E aí eles falam, professora, pode corrigir para mim? Pode dar uma olhada? E aí, quando eu tenho um tempinho, eu sempre corrijo e devolvo, tá? Não é rápido, mas eu sempre dou uma devolutiva. É uma forma de ajudar também, tá bom? A Maria fez outra pergunta, mas a pergunta da Maria é sobre a conclusão. Como eu concluo o parágrafo, depois tá. Eu vou mostrar, Maria, mas aqui na frente a gente fala disso, tá bom? E aí você vai, se não ficar clara a resposta, aí você me pergunta de novo, tá? Eu vou ampliar aqui, deixa eu ver como é que vai ficar para vocês, se vai mudar. Opa, deixa eu tentar ampliar bem aqui, para ver se fica melhor. Tá. Eu vou deixar assim para que eu consiga ler, tá bom? Eu quero mostrar para vocês, esse parágrafo que está aí na tela, ele está com uma análise embaixo. Então, aqui é o parágrafo da minha redação. É um parágrafo de uma redação nota 1000. Então, é um parágrafo que está dentro dessa estrutura que eu estou falando para vocês. E aí eu vou primeiro ler e depois nós vamos perceber cada uma dessas partes que eu falei para vocês. O parágrafo diz o seguinte: algo que contribui para o enraizamento da noção de inferioridade da mulher na mente dos brasileiros e, portanto, para a persistência de tal violência é a representação feminina na mídia. Mesmo em 2015, comerciais de cerveja, por exemplo, reduzem a figura das brasileiras a objetos sexuais, cujo único objetivo é servir os homens. Ao mesmo tempo, propagandas de produto de limpeza ainda existente, porque ela colocou um A errado, seria um A com H. Há ainda a existente relação aparentemente natural entre a mulher e a cozinha, sendo o marido o único capaz de trabalhar a sociedade e sustentar a família. Assim, a diferenciação entre gêneros torna-se quase inconsciente, o que acaba servindo como justificativa para que os números de mulheres agredidas não sejam levados tão a sério. Essa redação aqui, gente, é sobre aquele tema, a persistência da violência contra a mulher, tá bom? Então, olha essa estrutura de parágrafo. Onde é que está o tópico frasal aqui, ó? Ela começa bem aqui com uma afirmação. Ela afirma, ela me diz algo que é o argumento, a opinião dela. Vou falar ela porque eu estou considerando uma pessoa, tá bom? Então, qual é o tópico frasal aqui? A afirmação é o quê? Que algo que contribui para essa noção de inferioridade da mulher na mente do brasileiro é a questão da mídia, ó. É a persistência de tal violência, é a representação feminina na mídia. Essa pessoa está argumentando o quê? Que a forma como a mídia apresenta a mulher contribui para esse pensamento de inferioridade. Opa, ela me afirmou. Agora me prova. Como é que ela prova que a mídia faz isso? Aí ela vem com uma constatação, com exemplos, ó, que em 2015 os comerciais de cervejas ainda atribuem a questão da mulher como objeto sexual. Aí ela vai para outro tipo de mídia que fala da questão da limpeza, trazendo essa relação da mulher apenas como a cozinha, como alguém para ficar dentro de casa. Então ela me deu duas coisas para provar que a mídia contribui de forma negativa para esse pensamento inferior. Olha aqui a conclusão, Maria. Como é que ela concluiu? Ela afirmou, ela provou o que ela afirmou, agora ela vai concluir, ó. Sempre eu venho com um conectivo que me dá essa ideia de conclusão, tá? Ó, assim, a diferenciação entre gêneros torna-se
quase inconsciente, ou seja, essa ideia da mulher ser inferior, na mente de muitos brasileiros, é quase que inconsciente. Pensa dessa forma sem ter nem consciência de que está pensando de uma forma preconceituosa. E isso serve de justificativa para a questão do número de mulheres agredidas, do número ser tão alto. Então, ela começa dizendo que a mídia contribui de forma negativa para essa visão que o brasileiro tem da mulher, ela prova como a mídia faz isso, e ela conclui dizendo que, assim, essa diferença entre homem e mulher, entre gênero, acaba sendo inconsciente e faz com que os números de agressão aumentem, os números de agressões aumentem. Então, aqui ela tem um parágrafo com a ideia toda fechada. Ela apresentou uma ideia, ela provou a ideia e ela concluiu. Aqui é o que está explicadinho na parte de baixo. Ó. Tópico frasal, desenvolvimento do tópico, provou e a conclusão. Primeiro exemplo. Segundo exemplo. Estão acompanhando comigo? Eu não estou vendo o chat porque eu estou na tela do PowerPoint. Se alguém quiser perguntar, pode abrir o microfone, tá bom? Ok? Ok, professora. Tá. Segundo exemplo. Tá bom. Embora tenha havido notáveis avanços nessa luta, o mesmo tema, tá bom? A mulher brasileira ainda é vítima de diversos tipos de agressão. Olha aqui o tópico frasal. Qual é a afirmação? Que teve avanço, mas a mulher ainda é vítima de agressão. Agora, me prova isso que você está falando. Você disse que teve avanço, mas ainda é vítima. Olha como ela vai provar. A Lei Maria da Penha, que estabelece punições aos agressores, é um exemplo de conquista do movimento, tendo levado à justiça mais de 330 mil casos em setembro de 2006 e março de 2011, segundo dados divulgados pela revista Isto É. Ou seja, ela disse que teve avanço e ela provou. Qual foi o avanço? A Lei Maria da Penha. E aí ela coloca um dado aqui. Por outro lado, ela disse que teve avanço, mas que ainda tem muitas vítimas. Aí, por outro lado, neste mês de outubro, discute-se no Poder Legislativo a ideia de tornar novamente proibido o aborto em caso de estupro. Isso representa o risco de mulheres, sobretudo as menos favorecidas, cuja dignidade já foi ferida no abuso sexual, perderem suas vidas em abortos clandestinos. Aqui está falando da questão da mulher. E aí ela traz um avanço, mas ela traz um outro exemplo de como a mulher pode ser vítima de agressão. Fechando a ideia. Desse modo, olha aqui o conectivozinho. Já vamos aproveitar para ir vendo. Desse modo, da ideia de quê? De conclusão. Desse modo, é importante reconhecer que já houve, sim, vitórias, mas ainda se vê em fortes resistências à batalha feminina. Então, aqui é uma redação de matemática sobre mulher também. Ela apresenta um avanço e comprova, mas também apresenta algo que ainda representa uma barreira, prova e fecha a ideia desse parágrafo. Continuando, tipos de tópico frasal. Aqui eu não vou me demorar muito, porque eu acredito que pela aula de tipos de argumentos, vocês assimilaram bem isso aqui. E os tipos de argumentos, os tipos de tópicos frasais, os tipos de introdução, eles vão variar. Você pode escolher, por exemplo, eu posso fazer uma introdução com declaração inicial, eu posso ter um argumento de declaração, eu posso ter um tópico frasal de declaração. Então, são tipos que permeiam por várias partes do texto. Então, o que é uma declaração inicial? É quando eu começo o parágrafo fazendo uma declaração sobre o tema, algo que eu acredito. Igual esses dois que nós lemos. As pessoas começaram fazendo declarações, e aí depois elas vão sustentar, fundamentar essa declaração feita. Quando eu coloco na redação de vocês, vocês vão receber aí fundamente, faltou fundamentação, faltou embasamento, quer dizer que você disse algo que é verdade, que a gente sabe que é verdade, mas você não provou. Faltou uma citação, ou um dado, ou um exemplo de conhecimento geral, ou uma notícia, alguma coisa para provar que aquilo ali é válido, tá? Olha aqui um exemplo de um tópico frasal com declaração. O tema da redação era violência urbana. Não há ligação direta entre a violência urbana e a pobreza ou o racismo. Suas raízes estão lançadas, na verdade, sobre uma sociedade desigual,
que privilegia uma minoria, deixando todos os demais à margem da sociedade e distante de oportunidades. Aqui é uma declaração, a pessoa começa afirmando isso daqui, que não tem ligação direta entre pobreza e racismo, e sim a questão é a sociedade desigual. Então, o restante desse parágrafo, ela tem que defender e provar essa afirmação que foi feita. Outro tipo de tópico frasal é a definição. O que é uma definição? É dizer o que é. Você pode também começar um parágrafo dizendo o que é, dando o conceito da problemática. Aqui, ó, numa redação sobre pena de morte, a pessoa começa o parágrafo dela dando essa definição. Pode ser uma definição literal, igual ao dicionário, pode ser uma definição figurativa e pode ser uma definição do que é para você, tá? Uma definição pessoal. Claro que sem usar a primeira pessoa, para mim, nada disso, mas uma definição de algo que você acredita. A pena de morte é o grito lacinante de uma sociedade sem fé e esperança. Ela determina que todos os limites foram extrapolados e que a única possibilidade de manter a convivência social é eliminando o criminoso para evitar a reincidência do crime. Então, aqui a pessoa começou dando uma definição do que é a pena de morte. Outro tipo de tópico frasal é fazer uma alusão histórica. Eu pego um dado histórico que eu tenho conhecimento, que tem a ver, lógico, com o tema, e começo apresentando. Exemplo, um tema sobre globalização. Depois da derrubada do Muro de Berlim, teve o fim do antagonismo leste-oeste. O mundo, então, parece ter aberto as portas para a globalização em definitivo, com uma economia em acelerada rota de competição. Usa uma alusão histórica, uma referência histórica, para poder começar a sua argumentação. Claro que para isso eu tenho que ter conhecimento histórico. Ou você pode começar o seu parágrafo fazendo uma pergunta, lembrando que toda pergunta feita na sua redação, no seu texto, ela tem que ser respondida por você. Se você pergunta, você responde, tá bom? É a regra da interrogação na redação. Então, olha o exemplo. Aumentar a carga de impostos vai, de fato, melhorar a saúde no Brasil? O contribuinte desacreditou do sistema, pois tira cada vez mais dinheiro do bolso e não vê retorno nas áreas administradas pelo Estado. Por isso, o povo se sente lesado. E aí, ele pergunta e já começa a responder. Claro que tem mais aqui depois para fechar esse parágrafo. O último tipo, último não, tem outros, que eu vou colocar aqui para vocês, é o contraste. Você apresenta ideias opostas para poder fazer uma comparação, certo? De um lado estão, aqui seria um tema sobre educação. De um lado estão os professores mal remunerados, sem estímulo e abandonados pelo poder público. Do outro, gastos exacerbados com computadores e inovação. Esse é o paradoxo da educação brasileira. Então, ele apresenta dois lados para poder puxar aí uma argumentação. A qualquer momento que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Eu vou até diminuir para voltar para cá para ver se tem algo no chat. Estão me acompanhando? Está muito rápido? Como é que tá? Me digam aí. Eu vou falando sem... Não, pra mim tá dando pra acompanhar, tranquilo. Tá ótimo. Então, tá bom. É, Então. Então, vamos seguir. Deixa eu subir minha cadeira que tá descendo. Ai. Pronto. Causa e consequência é outro tipo de tópico frasal, de parágrafo que você vai apresentar. Você apresenta a causa da problemática e a consequência. É uma coisa simples. Então, eu venho aqui. Episódios de preconceito religioso são recorrentes no contexto histórico nacional, arrastando-se do período escravocrata até odiernamente. Religiões de origem africana, como a Ubanda e o Candomblé, são vítimas de preconceito. Esta discriminação nefasta é responsável por impor restrições aos praticantes, sendo estes muitas vezes atacados de forma homicida. Tal contexto exemplifica a proporção alcançada pela intolerância religiosa, além de exaltar a necessidade de propostas resolutivas.
Então, aqui você tem, já está claro que esse tema, que esse parágrafo é sobre intolerância religiosa. Ele coloca a causa é o quê? Vem desde o tempo escravocrata, a questão do preconceito religioso, e a consequência ele apresenta logo em seguida, aqui em negrito, que pode chegar muitas vezes até o homicídio, e fecha fazendo uma conclusão, que precisa, de forma rápida, ter uma resolução, uma proposta resolutiva. Então, uma forma de causa e consequência. Você pode também, nos seus parágrafos, fazer menção a obras, a livros, a música, pode ser também a séries, a filmes, não só lá na introdução, tá? Você pode fazer isso também no seu desenvolvimento. Além disso, quando é além disso, quer dizer que já é o segundo parágrafo do desenvolvimento. Ele já argumentou em um e agora ele está continuando. Então, um conectivo que dá a ideia de sequência. Além disso, é cabível enfatizar que, de acordo com Paulo Freire, em seu livro Pedagogia do Oprimido, é necessário buscar uma cultura de paz. Então, ele já fez aqui uma referência. De maneira análoga, muitos religiosos, a fim de evitar conflitos, hesitam em denunciar casos de intolerância, sobretudo quando envolvem violência. Entretanto, omitir crimes, ao contrário do que se pensa, significa colaborar com a insistência da discriminação, o que funciona como um forte empecilho para a resolução dessa problemática. Tem várias outras formas aqui, e vocês vão ler tudo direitinho depois no slide, porque eu quero falar dos conectivos. Mas, assim, já se atentem, porque todo parágrafo tem o uso do conectivo, as palavrinhas que vão amarrando, que vai deixando o texto com a leitura mais fluida, mais encadeada. Tem sempre um repertório, isso aqui a gente chama de repertório. Quando você pega, você cita um livro, uma música, uma obra, você está usando um repertório sociocultural, e isso conta bastante ponto. Quando você faz uma citação histórica, uma citação de um filósofo ou de alguém importante na área, tudo isso conta como repertório. É um tipo de argumento, é um tipo de parágrafo e conta como um repertório, ou seja, eu, aluno, tenho um repertório, eu sei alguma coisa sobre esse tema e eu estou colocando o que eu sei na prova. Isso conta muito. Dados, esse daqui é o que vocês mais usam. E eu nem vou ler esse exemplo. Por quê? Vocês sabem, eu pego um dado e eu apresento esse dado. Agora, qual é o X da questão, gente? Não é só apresentar o dado. Eu pego o dado, eu apresento e eu faço a minha argumentação em cima dele. Muitos de vocês não fizeram isso. Pegaram aquele dado do IPEA lá, que foi o mais utilizado nas redações, colocaram lá e não argumentaram em cima dele. É preciso argumentar em cima do dado, porque senão não é seu. É só uma cópia de uma informação que você pegou lá do texto motivador. Eu vou até ler esse daqui. De acordo com o site Mapa da Violência, nas últimas 3 décadas houve um aumento de mais de 200% nos índices de feminicídio no Brasil. Pronto, ele começou com um dado. Disse de onde é o dado, ok, o tópico frasal dele é a apresentação de dados. Agora, olha o que ele vem depois, que é o X da questão. Esse dado evidencia a baixa eficiência dos mecanismos de auxílio à mulher, tais como a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Lei Maria da Penha. Então, ele pegou um dado para trazer a argumentação dele, dizendo que se esse dado está tão elevado, mostra que a Delegacia da Mulher e a Lei Maria da Penha não está funcionando como deveria. Continua. A existência desses mecanismos é de suma importância, mas as suas ações não estão sendo satisfatórias para melhorar os índices alarmantes de agressão contra o erroneamente chamado sexo frágil. Então, ele fez toda a argumentação dele aqui em cima de um dado. Então, não é só colocar um dado na prova, eu coloco o dado e eu argumento. Professora, eu tenho uma dúvida em relação a isso do dado. Pode falar. Os dados sempre precisam ser recentes ao ano que a gente está escrevendo a redação, ou não precisa ser de anos próximos ou do mesmo ano? Não precisa ser do ano da redação, mas a ideia do dado é que ele seja pertinente, que ele seja interessante, importante para o teu tema. É claro que se você, por exemplo, eu estou falando de violência contra a mulher na sociedade brasileira, e aí eu estou em 2020, eu vou pegar um dado lá de 2015, 14,
para trás, esse dado ele já está um pouco defasado, a não ser que eu queira fazer uma comparação. Por exemplo, dizer que em 2000 e tanto era isso e agora está assado, aumentou, diminuiu, se eu quiser comparar. Mas se eu for usar um dado para dizer que, segundo o IPEA, segundo a pesquisa do IPEA, em 2014, tantos por cento de alunos não tinham acesso à internet. E aí, na minha redação sobre o tema agora, 2020, esse dado está defasado. Já tem muito tempo. Com certeza, esse índice que você colocou, esse dado, ele já mudou para mais ou para menos. Então, assim, o dado tem que ser pertinente, tem que ter a ver e estar tá dentro ali do meu tema. E principalmente quando for questão de pesquisas, eu tenho que ver, se for muito antigo, faz diferença? Será que esse resultado dessa pesquisa já mudou em relação a esse problema? Tem que ter essa visão. Então, sempre ter esse cuidado, tá bom? Você pode usar essas formas que nós falamos também dentro do teu parágrafo. Não no início, mas dentro. Por exemplo, a alusão histórica aqui nesse, vem bem no meio do parágrafo. Ele usa a Constituição para poder falar. Você pode usar um dado, uma alusão histórica, um exemplo, uma notícia dentro do parágrafo, e não só para começar. É bem comum. Exemplo também, exemplificação também é muito utilizado. Deixa eu descer porque tem muita coisa. Operadores. Agora sim, nós vamos falar dos operadores. Os operadores estão juntos lá no meu parágrafo. Eles fazem parte, na verdade, de todo o texto. O meu texto é composto por parágrafos, né? Então, os operadores, o que são esses operadores, professor? Eu chamo muito de conectivo, mas são os operadores argumentativos. São as palavras ou expressões que nós usamos para amarrar o texto, para ligar as partes do texto. Esse conteúdo que vocês estão estudando em língua portuguesa, nós já falamos das orações coordenadas, substantivas, agora as adverbiais, todas essas conjunções que vocês estão aprendendo, elas vão ser úteis na redação. Porque, por exemplo, eu quero usar uma palavra que dê ideia de contradição. Aí você vai lembrar da conjunção, porém, todavia, entretanto, e vai poder usar. Eu quero usar agora que dê ideia de finalidade. Eu estudei essa semana as orações adverbiais finais. Então, é quando dá ideia de finalidade. Que palavra eu uso? Que conjunção? Para quê? A fim de quê? Com o fito. Então, é um conteúdo que casa com o outro e vai te ajudar. Os operadores argumentativos, eles vão funcionar dessa forma, amarrando o teu texto. O texto, ele é um amarrado. Uma parte tem que levar a outra. Eu não saio colocando informações partidas, soltas, sem ligar, sem mostrar o que essas informações têm a ver uma com a outra, tá? Então, ele vai estar dentro do que a gente analisa como coesão textual. Quando fala de coesão na redação, eu vou olhar para os operadores argumentativos. E qual é a competência que dá ponto para isso, professora? A competência número 4. Ela avalia essa questão da coesão, dos operadores. Vamos seguir. Já falei isso aqui para vocês, também conhecido como conectivo. Eles fazem essa conexão dentro do texto. Por que usar? Porque deixa o texto coerente, coeso, uma leitura que a gente chama de mais fluida, mais compreensível, mais fácil e com mais sentido, e porque tem uma competência na redação, só uma, que vale 200 pontos e avalia só isso aqui, se eu usei os conectivos, se eu usei os operadores argumentativos de forma coerente dentro do meu texto. Então, eu coloquei para vocês aqui alguns operadores que existem. Nós temos o operador de adição, de oposição, de afirmação, de exclusão, de enumeração. E aí, o que eu vou fazer, professora? Eu vou sair decorando todos esses operadores? Não. É aquela coisa que eu falei, a prática vai te habituar a usar. Por exemplo, esse daqui é muito utilizado. Além disso, é quando eu quero trazer uma outra informação. Eu já disse lá um parágrafo, uma argumentação, agora eu quero trazer outro argumento. Além disso, olha o que você pode usar para esse segundo argumento, para trazer uma segunda ideia.
Além disso, também vale lembrar, pois, outro sim, agora, de modo geral, por iguais razões, inclusive, e vários outros. Tudo isso dá ideia de inclusão, de adição. Oposição, quero dar uma ideia oposta, contrária. Não obstante, embora, entretanto, no entanto, porém, isso aqui vocês também conhecem. Eu quero dar uma ideia de afirmação. Felizmente, infelizmente, obviamente, na verdade, realmente, de igual forma, e por aí vai. Exclusão, eu posso usar para excluir, ideia de exclusão. Somente, só, sequer, senão, junto, exceto, excluindo, tão somente, apenas. Para enumerar, isso daqui também alguns de vocês utilizaram. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, começa lá. Em primeiro lugar, cabe ressaltar, ou vale, aí vai, começa a argumentar. Ou em primeira instância, em primeira análise, a princípio, em segundo lugar, tá? Também são conectivos e operadores que dão essa ideia de enumeração. Ideia de explicação com efeito, como vimos, e aí eu vou dar um ressalto aqui. Não gosto, e eu coloquei essa observação nas redações de vocês, que usem a primeira pessoa do plural. Professora, desconta ponto usar a primeira pessoa do plural? Não. Mas não é legal, tá? O texto ele tem que ser com uma linguagem impessoal. Então, não usem a primeira pessoa, nem do plural. Muitos de vocês utilizaram. Podemos, acreditamos, precisamos. O que mais que eu vi? Fazemos, devemos. Então, evitem, tá? Coloquem de modo impessoal. Precisa-se, deve-se, faz-se, que mais? E outros. Coloquem de forma impessoal, tá bom? Conclusão, muito importante. Começou a tua conclusão, coloca lá um conectivo conclusivo. Seja a conclusão da redação, aquela final que vem com a proposta de intervenção, ou a conclusão do parágrafo. Lembra que o parágrafo tem conclusão? E aí você usa esses conectivos. Em suma, por conseguinte, em última análise, por fim, concluindo, finalmente. E aí você usa um conectivo de conclusão. Continuação, em seguida, no geral, conformidade, esse aqui você vai usar muito para citação, tá? Conforme, segundo, de acordo com o fulano de tal, ou de acordo com a pesquisa tal, você usa bastante. Condição, dá uma ideia de condição. Se, caso, desde que, contanto, exceto se, então são palavrinhas que dão ideia de condição. Finalidade, a fim de que, para que, isso que você pode usar lá na sua conclusão, na proposta de intervenção, que você tem que dar a finalidade, o efeito. Comparação, de mesma maneira, de maneira tal, da mesma forma. Consequência, tão que, tanto que, de forma que, de modo que, são palavrinhas que dão ideia de consequência. Alternância, ou, ora. Proporção, a medida que, a proporção que. Por que eu estou falando rápido? Porque isso aqui, você vai pegar esse slide depois e com calma vai lendo esses conectivos. Quando estiver treinando, fazendo a redação, seja para entregar ou sua redação treino, você pode pegar essa tabelinha ou outras e procurar que conectivo eu vou usar. Eu sempre uso, portanto, deixa eu começar a usar um outro conectivo de conclusão. Ah, esse daqui é legal, vou usar ele. Ah, eu quero um outro conectivo para dar uma ideia de sequência, de finalidade. E aí você vai começar a praticar usando esses conectivos, que vocês viram também quando estudaram as orações coordenadas e agora as orações subordinadas. Algumas formas, gente, isso aqui não é modelo pronto, tá bom? Eu coloquei aqui algumas formas de operadores argumentativos para introdução, tá? São algumas, não quer dizer que você tem que usar um desses, tá bom? Você pode começar a sua introdução, seu texto, muito tem se discutido acerca e coloca o tema. Sabe-se que, para poder começar a apresentar a sua temática, é de fundamental importância discutir a problemática e coloca qual é. É indiscutível ou inegável que, e diz, né, começa a falar. Comenta-se com frequência a respeito de, apesar de muitos acreditarem que, ao contrário do que muitos acreditam,
Pode-se afirmar que em razão ou indevido a, ou devido a alguma coisa você pode usar. Ao refletirmos criticamente a respeito de, tudo isso aqui é para início, tá? Por que que tem essas reticências? Porque você vai incluir aí a temática, a forma que você vai começar a apresentar o seu tema. No meu desenvolvimento, tem algumas formas aqui, ó, que você pode começar os parágrafos, ou colocar lá no meio do parágrafo, quando você vai trazer uma ideia contrária, depende. Pô, posso começar o parágrafo, é incontestável que, e dizer o que é incontestável, como já teorizado por Paulo Freire, por Schopenhauer, seja lá por quem foi, você coloca, são alguns modelos de como usar operadores argumentativos, tá bom? Não fiquem presos a eles, mas se você tiver muita dificuldade na redação, você pode escolher alguns para ter o seu modelinho de redação. Ajuda. Operador para conclusão. Ah, professora, eu não quero começar com portanto. Então, você tem outras forminhas de começar usando o conectivo. Por exemplo, em virtude dos fatos mencionados, é necessário que o Ministério, aí você começa a dar a sua proposta. Por todos os argumentos supracitados, aí você continua. Levando em consideração os aspectos expostos, aí você vai também embora. Dessa forma, é necessário, aí vai fazendo a conclusão. Em vista dos argumentos apresentados, dado o exposto, tendo em vista os aspectos observados, levando em conta o que se foi observado, em virtude do que foi mencionado, já entenderam que são formas, né? Isso são modelos de começar a minha conclusão, tá bom? Tenho que usar, professora, é obrigatório? Não, são apenas modelos, dicas. Se você tem outra forma de começar, sem problema algum. Aqui eu coloquei para vocês, para exemplificar o uso dos operadores argumentativos, redações de alunos. No caso aqui, essa aluna era uma aluna do ano passado. Como eu só corrigi a redação de vocês agora, eu ainda não tinha material de vocês para poder usar como um exemplo. E aqui, essa redação é da Aline, do terceiro ano de Meio Ambiente de 2020. E ela foi, se eu não me engano, essa redação dela, ela tirou nota 1000. E aí eu destaquei aqui para vocês observarem como ela usou bem bonitinho os conectivos e como o parágrafo dela está bem estruturado. O tema que eu passei aqui para eles na época foi Desafios no combate aos crimes cibernéticos no Brasil. E aí ela começou, esse aqui é o parágrafo dela, deixa eu ver se é a introdução. É o parágrafo dela de introdução. Olha como ela fez, deixa eu ver se é a introdução mesmo. Não, não é a introdução, é um parágrafo de desenvolvimento. Ela começa assim: é relevante abordar, primeiramente, que é de conhecimento nacional que as leis brasileiras, mesmo quando completas, podem gerar injustiças e impunidades. E, mediante a ausência de uma legislação eficaz voltada para crimes virtuais no Brasil, se torna desafiador o seu combate. Então, ela começa afirmando que a legislação pode ser falha. Ok, Vivian. A lei Carolina Dickmann e o Marco Civil da Internet são as normas existentes no país referente a cybercrimes. Entretanto, são incompletas e podem ser burladas em processos jurídicos, possibilitando que muitos criminosos saiam impunes de seus delitos. Olha o que ela fez. Ela fez um tópico frasal onde ela afirma que as leis podem gerar injustiças. Então, me prova, Aline, como assim? Ela pegou duas leis que existem desse tema que podem ser burladas. Então, ela afirmou no tópico frasal e ela provou. Agora só falta o quê? Concluir. Dessa forma, nota-se que a legislação é um fator essencial para conter crimes no meio virtual. Pronto, fechou o parágrafo dela. Seguindo toda essa estrutura que eu falei para vocês. Outra redação de aluno do IF, esse aqui é o Luiz, que fez parte da turma do terceiro B de informática do ano passado. Também foi uma redação nota 1000. Ele começa assim: a priori, vale ressaltar o episódio da série Black Mirror, acho que é assim que fala, no qual a personagem principal é coagida a cometer crimes em troca do não vazamento de seus momentos íntimos capturados pela webcam de seu próprio notebook.
Nesse sentido, é notável a forma como os crimes transcenderam, passando do mundo real para o virtual, e o usuário está extremamente vulnerável a qualquer tipo de atrocidade. Dessa maneira, entende-se essa questão como uma problemática cuja resolução deve ser imediata. Ele traz uma alusão aqui cultural, uma referência a uma série, ele desenvolve o argumento em cima dessa alusão que ele fez e ele fecha a ideia. Usou os conectivos. Olha o conectivo no início, conectivo ligando os períodos e conectivo trazendo e apresentando a conclusão. Um parágrafo perfeito, gente, ele tem isso aqui, ó. Tem 3 períodos. Percebam, um período até esse primeiro ponto, outro período até esse ponto e mais um período até o terceiro, que seria a divisão correta de início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Há parágrafos de redação nota 1000 que só tem 2 períodos, que nesse segundo o aluno faz a sua argumentação e já encaixa a conclusão. Também pode acontecer, tá? O que não é legal e que não pode ser é o parágrafo ter apenas um período. O que é um parágrafo de um período? Ele começa aqui com a letra maiúscula, fala tudo isso daqui sem dividir por pontuação e só coloca o ponto final aqui, ó. Aí ficou com um período só. Isso prejudica a estrutura do parágrafo. Eu acho que... Deixa eu ver. Última, também de um aluno do ano passado. Aluno Pedro Paulo. Ele traz aqui um parágrafo. Esse parágrafo que eu peguei dele foi um parágrafo de conclusão. E aí eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção nesse, porque a gente ainda não falou da proposta de intervenção. Ainda não coloquei uma aula sobre isso para vocês. A gente está vindo numa sequência, né? Nós falamos de introdução, desenvolvimento agora com os tipos de argumento, tipos de parágrafo e conectivo, e na próxima nós vamos falar da conclusão. Mas eu percebi que muitos de vocês não fazem a conclusão do jeito que tem que ser no Enem, que é a conclusão com proposta, dizendo o que pode ser feito, tá? Então, percebam aí como ele vai fazer uma proposta e responder todas as perguntas que precisam ser respondidas. Então, esse mesmo tema sobre crime cibernético, ele começa dizendo assim: portanto, medidas exequíveis são necessárias a fim de resolver o impasse. Isso aqui, gente, é um operador argumentativo. Você pode usar essa forma aqui em qualquer redação de qualquer tema, que ela vai se encaixar. É o modelo que ele usa. Assim, o Ministério da Educação, em conjunto com o da Ciência, Tecnologia e Inovações, deve promover cursos preparatórios com temáticas tanto da aprendizagem do uso correto da internet, como dos perigos que ela proporciona, por meio de plataformas de reuniões virtuais como Google Meet ou Zoom, com a finalidade de capacitar jovens, adultos e idosos no uso de dispositivos e aparelhos tecnológicos contemporâneos. Em segundo plano, é necessário que técnicos de informática, em parceria com especialistas da área de programação, reforcem a segurança em plataformas e redes sociais, por meio de atualizações e programas engajados. Desse modo, eliminar-se-ão os desafios no combate aos crimes cibernéticos. Essa conclusão dele está perfeita. Estrutura do parágrafo perfeita, uso de operadores argumentativos e responde todas as perguntas que uma conclusão precisa responder. Okay? Nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula. Uma conclusão, ela tem que dizer, tem que dar uma proposta para o problema que foi falado e tem que dizer quem vai fazer essa proposta que você está dando, quem pode ser o Ministério da Educação, pode ser a sociedade, a escola, a família, enfim, tem vários fatores, e aí a gente vai estudar também esses elementos. Quem vai fazer, o que vai ser feito, como isso vai ser feito, por que vai ser feito, e tem que detalhar. Olha aqui, se eu for perguntar, quem ele disse que vai fazer aqui? Ele colocou 2 propostas, tá? Na primeira proposta dele, ele disse que o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Ciência. O que vai ser feito? Aí ele vai responder aqui, ó. Promover cursos preparatórios com as temáticas. Ele diz aí, ele continua e detalha. Promover, tarará, diz direitinho do que vai ser esse curso. Como que o Ministério da Educação e Ciência vão promover esses cursos? Ele me diz aqui, ó, por meio de plataformas de reuniões virtuais. Para quê? Por quê? Com a finalidade de capacitar os jovens, certo?
E aí ele vem para outra proposta. Em segundo plano, ó, quem? Técnicos de informática em parceria com especialistas. O que eles vão fazer? Reforçar a segurança. Como? Por meio de atualização de programa. E aí vem aqui a conclusão que por quê? Que essas duas ações vão eliminar os desafios para combater os crimes cibernéticos. Então, a conclusão, ela segue essa estrutura. Dizer a proposta e detalhar quem, o que, como e por que isso vai ser feito. É algo que nós vamos treinar bastante mais lá na frente, ok? Eu tentei agilizar bem, para não alongar muito a nossa aula, e aí eu quero agora um feedback de vocês. Conseguiram compreender que um parágrafo não é de qualquer forma, eu tenho uma estrutura que deve ser seguida, eu apresento uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, eu fecho a ideia que eu estou colocando e que eu preciso usar os operadores argumentativos dentro da minha redação. Essas palavrinhas, essas expressões, frases, são essenciais para ligar o meu texto, tanto os parágrafos, quanto dentro do parágrafo fazer a ligação entre os períodos. Alguém tem pergunta, quer falar alguma coisa? Fique à vontade, aproveitem que esse momento é de vocês. Querem que eu volte em algum lugar para falar de novo, onde não ficou claro? Fiquem à vontade. Professora, Oi. tenho uma pergunta. Eu queria saber se a alusão histórica ela só pode ser usada na introdução ou pode ser usada em outros parágrafos também. Em qualquer parágrafo, menos na conclusão. E aí, por quê? Porque a conclusão, já viu o tanto de coisa que a gente tem que fazer na conclusão? Eu tenho que dizer o que vai ser feito, quem vai fazer, como é muito grande. Então, eu até coloquei nas redações de vocês, algumas pessoas colocaram citações lá na conclusão, ou até um dado, ou um exemplo, e eu marquei, falei, não coloque aqui. Se tiver exemplo, citação e dado, joga lá para a parte de cima, ou na introdução, ou no desenvolvimento. Deixa a conclusão só para a sua proposta e para o fechamento do texto, tá? Então, respondendo, Tayane, alusão histórica só na introdução? Não, posso usar alusão histórica na introdução e no meu desenvolvimento, se encaixar com o meu argumento sem problema algum. E todos aqueles outros que nós estudamos também, tu pode usar em introdução e desenvolvimento. Alusão histórica, cultural, exemplo, dado, notícia, citação, em qualquer dessas duas partes do texto, sem problema, tá? A citação até na conclusão, mas eu não gosto porque a conclusão já é muito grande, então tu já tem muita coisa para responder e provavelmente não vai ter tempo de trazer ainda uma citação, uma alusão a alguma outra coisa. Respondido? Ok? Mais alguma pergunta? Mais alguém? Sim, não? Deu para compreender? Da minha parte, eu compreendi perfeitamente. Eu já tinha mais ou menos essa noção, entendeu? Que havia, né, toda uma estrutura de cada parágrafo, então, assim, só terminou de esclarecer o que faltava. Ok, beleza. Agora vocês vão olhar, agora que eu vou encerrar a aula daqui a pouquinho e enviar as redações, aí vocês vão olhar para os parágrafos de vocês e ver, poxa, é verdade, eu não fechei a ideia. Ou eu não usei muitos conectivos, só usei um ou outro aqui e acolá. Tenho que aí já vão ter esse olhar de que eu preciso de um parágrafo mais elaborado e usar os conectivos dentro da redação. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, observação ou algo mais, eu vou colocar o link da frequência, tá? Nós somos 27, na verdade nós somos 24, porque eu estou com 3 usuários. Isso. E vocês vão assinar e nós vamos encerrar. Alguma pergunta? Não? Não, não, não. No momento não, tranquilo. Então, tudo bem. Assinem a frequência, tá? Nós vamos encerrar nossa aula por aqui e eu vou colocar, não sei se ainda hoje, talvez amanhã no grupo, o questionário
para a gente começar a organizar os nossos encontros presenciais, tá? Para atendimento. Lembrando que esse encontro, que esse atendimento, a forma como a gente vai organizar, não é obrigatória, tá? Vai quem se sentir seguro, quem se sentir bem para poder participar, tá bom? Certo? Então, tchau para vocês. Tchau, professora. Tchau, pessoal. Tchau. Tá, a Vanderleia saiu da aula, porque vou anotar, é a foi. Vivian e a Vanderleia, né? Ok. O Rian também.